Boa tarde, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Sejamos gratos por mais um dia, mais um café com palavra para a glória do nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Hoje, 16 de agosto de 2026, nosso devocional tem como título A Melhor Decisão. Boa tarde, minha querida amiga Alzeni, Deus te abençoe, princesa. Glória a Deus, a melhor decisão é estar aqui junto no nosso devocional, glória a Deus, coisa boa, seja muito bem-vinda, Deus te abençoe, minha amada. Hoje o nosso devocional tem como título A Melhor Decisão. Tem uma canção do Oséias de Paula que diz que a melhor coisa que eu fiz foi aceitar Jesus. Ele diz, em toda a minha vida, salvou-me por um triz, em aceitar Jesus, a melhor coisa que eu já fiz. Essa, com certeza, é a melhor decisão. Boa tarde, irmã Sandra, paz do Senhor, saudade de você. Nunca mais lhe vi por aqui no nosso devocional, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Nosso devocional de hoje é o Salmo de número 92. O Salmo 92 é um hino de gratidão a Deus, e o cabeçalho dele diz que ele foi feito para adoração nos dias de sábado, ou seja, nos dias de descanso. Eu já falei aqui em alguns devocionais que o sábado na Bíblia não é necessariamente o dia de sábado. Quando Deus insiste tanto num sábado, significa a gente ter um dia de descanso, um dia para a gente se dedicar a adorar a Deus e a descansar o nosso corpo físico. Nós precisamos disso. Hoje nós usamos o domingo para isso, geralmente no domingo nós paramos com as atividades cotidianas, fazemos outras coisas, vamos para a escola bíblica, vamos para o culto à noite, tem igreja que tem culto pela manhã e culto à noite, e assim a gente faz, algo diferente. Então, o sábado na nossa vida é esse dia de descanso, e esse Salmo 92 é um salmo dedicado para esse dia. Boa tarde, irmão Gadelha, irmã Dena, a paz do Senhor, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. E o salmista, ele começa dizendo que é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao nome do Senhor, o Altíssimo. Eu dividi o salmo em 3 partes, como eu sempre faço, para ter uma melhor didática, ficar mais fácil da gente guardar no nosso coração. E o primeiro ponto desse salmo é exatamente esse chamado à gratidão. O salmo nos ensina que nós devemos ter um louvor diário ao Senhor. O salmo começa dizendo, eu devo anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. De manhã, você se lembra que a misericórdia de Deus é renovada sobre a sua vida. Você se lembra que ao amanhecer, todos os dias, nasce uma porção nova de misericórdia sobre a sua vida, sobre a minha vida. A misericórdia de ontem não acaba, porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor não têm fim. E ainda se renova a cada manhã, disse Jeremias nas suas lamentações. Então você começa o dia com louvor, agradecendo a Deus pela misericórdia dele, que se renova todos os dias na sua vida. E você termina o dia, à noite, agradecendo a Deus pela sua fidelidade, pelos livramentos que deu durante o dia, pelo que ele proveu na sua vida durante o dia, por você estar vivo, por você continuar respirando. Então você começa o dia agradecendo a misericórdia e termina o dia louvando a Deus pela sua fidelidade. Então, esse salmo é um chamado à gratidão. Esse salmo, ele contrasta também a breve prosperidade dos maus com a firmeza duradoura daqueles que servem ao Senhor. Aí o salmista, ele continua dizendo que ele louvará com instrumento de 10 cordas, com saltério, com harpa. Aí ele diz, sabe por quê, Senhor? Porque tu alegraste o meu coração com os teus feitos. Exaltarei as obras das tuas mãos. Ele diz, quão grandes, Senhor, são as tuas obras. Os teus pensamentos são profundos. Então esse salmo também nos convida a descansar na adoração. Enquanto você adora ao Senhor, você descansa das suas lutas, das suas preocupações, dos seus problemas. Dificilmente você vai estar lembrando de um problema enquanto você louva a Deus. Então louve ao Senhor,
cante a Ele, diga que Ele é bom e que a sua misericórdia dura para todo sempre. Tem louvor que é maravilhoso. Ontem à noite nós estávamos ali, eu até citei no devocional, vou citar de novo. Foi cantado aquele hino. A Deus toda a glória, a Deus toda a glória, a Deus toda a glória, para sempre e sempre. Amém. Dificilmente você cantando um louvor desse, você vai pensar nas suas preocupações. Então, descanse na adoração diária ao Senhor. O segundo ponto desse salmo é exatamente esse contraste entre o tolo e o justo, entre aquele que serve ao Senhor e aquele que não serve. A brevidade daquele que parece prosperar e a durabilidade daquele que é justo diante do Senhor. Em Mateus 7, Jesus fala de dois fundamentos. E ele fala de um homem que edificou a casa sobre a areia. Aí diz que vieram os ventos, sopraram, levantaram-se as torrentes dos rios, vieram as torrentes e deram com ímpeto naquela casa. E aquela casa tombou. Ali é uma representação, aí Jesus continua e diz assim: esse é o homem tolo que edificou a sua casa sobre a areia. Aí depois Jesus diz: mas tem o justo, eu tenho o sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí da mesma maneira ele diz: e vieram os ventos, e vieram as torrentes, e vieram os rios, e deram com ímpeto naquela casa. Porém aquela casa não tombou. Ela permaneceu de pé. Jesus disse: essa era a casa edificada sobre a rocha. Então a diferença na nossa vida é exatamente isso. É nós termos a nossa vida edificada em Deus. Ele diz no versículo 7 que ainda que os ímpios brotem como a erva e floresçam todos os que praticam a iniquidade, não obstante serão destruídos para sempre. Ele diz: mas tu, Senhor, porém, és altíssimo eternamente. O Senhor permanece. E aqueles que estão edificados em Deus permanecem. Ele diz que o insensato, ele tem uma cegueira. Ele não consegue ver quem é o Senhor. Somente o Espírito Santo é que abre os nossos olhos para que nós tenhamos discernimento de algumas coisas. Aí ele continua e fala da fragilidade desse ímpio, que ele pode até florescer, ou seja, prosperar, ter muitas coisas, mas de repente ele desaparece, sem que ninguém o procure mais. Aí depois ele fala da força daquele que espera no Senhor. Ele diz: porém, Senhor, tu exaltas o teu poder, como um boi selvagem derramas sobre mim o teu óleo fresco. Os meus olhos com alegria te veem, te veem. Aí ele continua e fala, terceiro ponto do Salmo, ele faz uma metáfora entre a palmeira e o cedro. O texto diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Irmãos, a palmeira e o cedro são duas árvores no Líbano, ali no Oriente, que elas não secam. Elas passam muitos anos para crescerem e elas crescem durante muitos anos. E a palmeira aqui está a tâmara, está todas as palmeiras. Está a carnaúba, está a macaúba, tá todas as palmeiras. E as palmeiras, elas têm um diferencial, elas têm raízes muito profundas. Você dificilmente vai ver uma palmeira cair. Você não vê um coqueiro cair, uma palmeira cair. Eles inclinam, mas eles não caem, porque as raízes deles são profundas. Eles resistem às secas, porque as raízes deles vão buscar água onde tiver água. E o Senhor nos compara com essas palmeiras e com esses cedros do Líbano, que chegam a durar 200 anos. Fala da durabilidade espiritual das nossas vidas. Aí diz que nós estamos plantados na casa do Senhor e nós vamos florescer nos átrios do nosso Deus. Quando nós temos as nossas raízes firmadas em Deus, nós vamos florescer na estação própria.
como diz o homem do Salmo 1º. Uma canção da Sara Farias, que diz: só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar. Quando nós temos raízes firmadas em Deus, as tempestades vêm, bate com ímpeto, mas nós continuamos firmes, florescendo na casa do Senhor. E o texto continua e diz que mesmo na velhice nós vamos frutificar. Diz assim: na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e cheios de verdor. Irmãos, a gente vê idoso, tem velhinho na casa do Senhor louvando, levantando as mãos. Tem deles que se ajoelha por muito tempo orando na casa do Senhor. O que é isso? É o Senhor que renova as forças. É o Senhor que faz com que na velhice ainda dê frutos. Glória a Deus. Porque nós temos as nossas raízes firmadas em Deus. E Ele é a fonte de água viva. Então, ainda que venha uma seca, ainda que venha uma tempestade, nossas raízes estão firmadas em Deus e nós vamos prevalecer. Glória a Deus. Aí ele diz: por que nós vamos ser cheios de seiva e de verdor? Para quê? Para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Glória a Deus, você foi levantado pelo Senhor como cedro, como palmeira, florescendo na casa do Senhor para anunciar que Ele é reto, que Ele é a nossa rocha e que nele não há injustiça alguma. Teve um devocional essa semana que eu falei sobre isso. O Senhor é o Senhor de todos e nele não há favoritismo e nem injustiça alguma. Ele tem um olhar reto sobre todos nós. Glória a Deus, louvado seja o Senhor por mais um salmo. E a aplicação desse texto para as nossas vidas, a primeira aplicação: estabeleça uma rotina de gratidão e louvor. Aprenda a começar todos os seus dias com louvor. Você vai ver que vai ser muito mais fácil para você enfrentar as dificuldades do dia a dia. Comece agradecendo. Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, orai sem cessar. E no verso 18 ele diz: por tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus. Então começa teu dia agradecendo. Pela manhã te buscarei, de madrugada eu me acercarei de ti. Minha alma se alegra e tem sede de ver tua glória neste lugar. Meu socorro vem de ti, e na sombra das tuas asas regozijarei. Comece agradecendo. Pela manhã, busque ao Senhor. Adore com todo o seu coração. Por mais que você amanheça o dia sentindo dores, por mais que você tenha lutas para vencer naquele dia, estabeleça uma rotina de gratidão e louvor. Você vai ver, o louvor quebra cadeias. Paulo e Silas estavam presos, acorrentados com 16 soldados. 4 soldados para cada um deles, num tronco. No entanto, de madrugada, eles estão lá louvando a Deus. E quando eles estão louvando, de repente, veio um terremoto, quebra as cadeias, quebra tronco, abre portão, faz tudo. Sabe por quê? Porque o louvor quebra cadeias, o louvor liberta. Então, comece o dia louvando e agradecendo. Segundo lugar, segunda aplicação: pratique o descanso intencional. Decida. Irmãos, eu tenho falado isso aqui muitas vezes. Você pode ter certeza que eu estou falando isso para mim também. Para mim também. Semana passada eu tirei um dia de descanso maravilhoso. Eu e o meu filho, e a minha nora e a minha neta. Nós fomos para Guaramiranga. Ficamos à noite ali, maravilhoso. A cidade estava só para nós, não tinha quase ninguém. Parece que estava exclusiva para nós. O Senhor preparou tudo.
De noite a gente dormiu no Pacuti, um frio delicioso. Amanhecemos o dia naquela natureza linda, com aqueles pássaros cantando. Tomamos café da manhã no Pacuti. Depois a gente foi conhecer o Vale das Nuvens, a Casa de Santos Dumont, o museu do avião que tem ali naquele lugar. Depois a gente foi para as cachoeiras, tomar um banho gelado, maravilhoso. Depois a gente almoçou no Baturité e veio para casa. Dia de descanso intencional. Então pratique o descanso intencional. Tem um dia na ai mamãe, eu sou dona de casa não para. Tem uma hora que seus filhos vão para o colégio, ou vão para o trabalho, ou vão para a faculdade. Nessa hora, coloca aí um filme na televisão, bota as pernas em cima do sofá, faz uma pipoca e vai assistir cinema de graça na tua casa. Faz alguma coisa, tenha um descanso intencional. Nós precisamos disso para refazer as nossas forças. E esse salmo nos ensina isso, a descansar na adoração. Se você não quer assistir um filme, bota aí um louvor, se deita no sofá e fica deleitando ali no louvor. Se você não for como eu gosto muito de série, então eu gosto muito de assistir séries, eu aprendo bastante nas séries. Eu vou dizer uma coisa para você, talvez você vá se escandalizar. Deus fala demais comigo. Nas séries, nos filmes, eu trago para o lado espiritual e Deus fala comigo. Boa tarde, irmã Paulinha, Pai Senhor, minha querida, Deus te abençoe. Terceira aplicação desse salmo: não tenha inveja do sucesso de ninguém. Não olhe para a prosperidade de ninguém. Descanse em Deus. Deus vai agir na sua vida, no tempo certo Ele vai fazer. Trabalhe todos os dias e Deus vai prosperar os seus caminhos. Tenha fé e creia que Ele é Jeová Jireh. Ele é o Deus da providência. É Ele que provê na minha vida e na sua vida, para a glória dEle. Quarto lugar, cuide das suas amizades. Cuide das suas amizades, cuide dos ambientes onde você está, crie raízes, tenha amizades sólidas. Uma amizade sólida, a gente pode passar 1 ano, 2 anos, 10 anos sem se ver, mas quando a gente se vê novamente, é a mesma alegria. Tem conversa de novo para conversar, tem papo bom para a gente estar ali papeando, porque é uma amizade sólida, verdadeira. Tenha conexões verdadeiras, escolha boas conexões. Esteja perto de pessoas que edifiquem a sua vida, pessoas que lhe levem para perto de Deus, pessoas que, semelhante àqueles 4 amigos, não medem esforço para lhe colocar aos pés de Jesus. Conserve boas amizades, boas conexões. E a quinta e última aplicação desse salmo: cultive a longevidade com propósito. Irmã, como é que eu faço isso, irmã Lídia? Como é que eu vou cultivar a longevidade? Cuide do seu corpo. Mantenha o seu corpo ativo. Faça exercícios regulares. Faça uma caminhada. Se você tem condições, frequente uma academia. Se você não tem condições, faça exercício ao ar livre. Hoje em dia, em quase toda praça, tem uma academia montada pela prefeitura. Tem aqueles aparelhos que você pode se movimentar. Então, como é que você vai se conservar longevo? Como é que você vai conservar a sua vida por muitos anos? Mantenha seu corpo ativo. Faça exercícios. Mesmo com dores, vá fazendo devagarzinho, respeitando os seus limites, mas não pare. Faça exercícios e mantenha sua mente jovem. Como é que você mantém sua mente jovem? Leia. Medite na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é rejuvenescedora. Você não tem noção. Eu tenho 56 anos, fiz agora segunda-feira. Meu corpo é meio limitado pelas comorbidades. Mas a minha mente, você não tem noção. Minha mente, ela é jovem. Minha mente, ela é alegre. Minha mente, ela é espontânea. Minha mente é assim, às vezes eu nem tenho muita força para fazer, mas eu tô lá, eu vou fazer. E eu consigo, sabe por quê? Porque o Senhor é que me fortalece todos os dias. Então faça isso. Cultive a longevidade intencional, com propósito. Mantenha seu corpo ativo e sua mente jovem. Tenha bons pensamentos. Boa tarde, irmã Zenaide, a paz do Senhor. Boa tarde, Sus. Agora eu sei que o teu nome é Maria do Rosário. Mulher, eu não sabia. Por isso que eu não falava contigo. Paz do Senhor, Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Então faça isso. Aplique esse salmo na sua vida.
Estabeleça uma rotina de gratidão e louvor. Pratique o descanso intencional. Não tenha inveja do sucesso de ninguém. Cuide das suas amizades e conexões. E cultive uma longevidade com propósito. Mantenha seu corpo jovem. Caminhe. Faça exercícios. Respeite os seus limites. Vá fazendo devagarzinho e vá aumentando progressivamente para você não lesionar seu corpo. E você vai ver. Você vai viver aí muitos anos. Vai viver mais do que o que diz no Salmo 90, que o homem pode viver 70 anos, até 80, mas o melhor desses são câncer e enfado. Mas se você manter seu corpo jovem, através de exercícios ativos, você vai viver muitos anos para a glória de Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Hoje nós tivemos uma escola bíblica maravilhosa. Falamos da terceira viagem de Paulo, quando ele chega em Éfeso. E ali nós vimos que uma das coisas que mantém a nossa vida em equilíbrio é nós termos a presença do Espírito Santo na nossa vida. Como é bom. O Espírito Santo, ele nos renova, nos restaura, nos transforma, nos faz melhores a cada dia. Glória a Deus. E o nosso devocional de hoje, 16 de agosto de 2026, é a melhor decisão. Decisão é essa? O texto é Sofonias, a gente quase não lê Sofonias, né? Sofonias capítulo 3, verso 17 a 18, a versão aqui é a NTLH. Amém, irmã Zenaide. Obrigada, minha querida. Deus te abençoe também em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Susan. Deus te abençoe também em nome de Jesus. Glória a Deus. Diz assim: pois o Senhor, seu Deus, está com vocês. Ele é poderoso e salvará vocês. Deus ficará contente com vocês e por causa do seu amor lhes dará nova vida. Ele cantará e se alegrará como se faz num dia de festa. Que texto lindo, né? Diz que o Senhor vai se alegrar em nós quando nós fazemos a sua vontade, quando nós obedecemos a sua palavra. Ele vai se alegrar tanto na nossa vida que será como um dia de festa. Mas existem muitas pessoas, irmãos, talvez não seja o seu caso, eu acredito que não seja, porque quem tem Jesus tem tudo, mas existem muitas pessoas que elas vivem com um sentimento de vazio, um sentimento de vazio existencial, que elas não sabem para que vieram, para onde vão, o que vai ser da vida delas. E tem muitas pessoas que têm essa impressão que tem algo faltando, que está faltando algo no coração delas, e faz com que elas se sintam incompletas. É porque tem muitas pessoas que ainda não entenderam que o vazio do nosso coração é exatamente do tamanho de Deus. Glória a Jesus. Do tamanho de Deus é o vazio do coração. E as pessoas, elas se sentem incompletas, insatisfeitas com a vida. E com esse sentimento, elas costumam iniciar jornadas pela vida em busca de respostas, em busca de achar sentido, iniciar a preencher esse vazio, essa lacuna existencial que elas têm. E é nesse momento que nos deparamos com diversas respostas e às vezes até possíveis soluções, mas que por fim só aumenta ainda mais o vazio e o buraco fica ainda mais fundo, porque, como eu disse, só é preenchido pela presença de Deus. É só o Senhor que preenche o vazio existencial da alma de cada ser humano. Amém, irmã Zenaide. Glória a Deus. Foi uma bênção mesmo a escola da glória do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. O fato é que essa resposta só pode ser encontrada em Deus. É só o Senhor que preenche o vazio do coração de cada ser humano. Pois Ele é o nosso Pai e também o nosso Criador. Semelhante, por exemplo, nós temos um carro da Chevrolet. Aí dentro do carro vem um manual de instruções que a Chevrolet faz. Esse manual de instruções fala tudo sobre esse carro. Esse carro tem alguns códigos. Então, cada código desse explica o que precisa ser feito naquele carro. Por que a gente recorre a esse manual? Porque como a Chevrolet fabricou esse carro, ela sabe exatamente como funciona. Da mesma maneira é a nossa vida. Boa tarde, irmã Cianira, paz do Senhor. Boa tarde, Jefim. Deus te abençoe. Dá um cheiro aí na tia Tereza, para a glória do nome do Senhor Jesus. Do mesmo jeito que um carro tem um manual
manual de instrução, que aquele fabricante que fabricou aquele carro, ele sabe exatamente como funciona cada peça daquele carro, assim também somos nós. Deus, ele nos criou. Ele não é só o nosso Criador, mas ele é também o nosso Pai. Como Pai, ele sabe exatamente do que a gente precisa. Ele sabe como a gente funciona. Ele conhece mais a nós mesmos do que nós mesmos nos conhecemos. Como diz no Salmo 139, Senhor, tu me sondas e me conheces. Conheces o meu deitar e o meu levantar. A palavra nem chegou na minha boca, Senhor, e tu já sabes muito bem. Tu conheces os meus pensamentos. O Senhor, ele conhece até os nossos pensamentos. Então, a resposta para esse vazio existencial só pode ser encontrada em Deus, porque o Senhor, ele conhece profundamente e ele deseja ter um relacionamento profundo e sincero com cada um de nós. Deus deseja que nós estejamos com ele não só nos momentos difíceis, mas que nós compartilhemos com ele também as nossas alegrias, não só as nossas frustrações, mas também as nossas realizações. O Senhor deseja compartilhar conosco. Então nós podemos gastar toda a nossa vida atrás de soluções e respostas que até pode nos dar um alívio momentâneo, uma alegria passageira. Mas nada neste mundo tem o poder de fato, de mitigar esse vazio e conceder a verdadeira paz que o nosso coração precisa, a não ser o Senhor. Só Ele tem a capacidade de preencher todos os vazios da nossa alma. Hoje eu fiz uma dinâmica ali na escola bíblica com os nossos alunos e eu coloquei um copo de vidro cheio de areia, totalmente cheio de areia. E eu mostrei que ali representava aqueles 12 discípulos que Paulo encontra em Éfeso. Eles já estavam cheios, mas eles nunca tinham nem sequer ouvido falar do Espírito Santo. E eu vim com uma garrafa d'água e eu fui colocando água naquela areia. E ainda coube bastante até transbordar. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. Ele não só quer preencher os espaços vazios, mas Ele quer que nós transbordemos da alegria, do gozo, da intimidade que o Espírito Santo pode nos dar com Ele, com o Senhor. Porque o nosso vazio é do tamanho de Deus. Nós somos filhos e nós temos um Pai que nos criou com um lindo propósito. Deus não nos criou, irmão, por acaso. Ninguém nasceu sem propósito. Todos têm um propósito. Agora, alguns, infelizmente, terminam as suas vidas sem descobrirem o seu propósito. Que você descubra qual o seu propósito em Deus. Porque Ele deseja entrar no seu coração e fazer morada. Ele não quer ser como no devocional de ontem. Ele não quer ser visitante, como nós vimos no Salmo 91. É bem-aventurado o que habita no esconderijo do Altíssimo. Não é aquele que faz uma passagem por Deus, é aquele que habita em Deus, que mora em Deus. E Deus quer habitar no seu coração. Ele não quer apenas fazer uma passagem. E o Senhor, Ele se revela e se comunica conosco por meio do Espírito Santo, como eu acabei de falar. E Ele deseja que nós vivamos uma vida de intimidade e de dependência dEle. Ele quer que nós dependamos do Senhor todos os dias. É como aquela canção do irmão Lázaro que diz assim: fale com Jesus quando acordar, pede a Ele para lhe proteger, pense em Jesus o tempo todo e você vai vencer. A gente precisa de Jesus e do Senhor o tempo todo nas nossas vidas. Então, para nós termos acesso a tudo isso, basta nós aceitarmos e reconhecermos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. A partir daí, tudo muda. Ele vem morar em nós. Ele passa a residir. E nós passamos a ser o templo e a morada dele. Aleluia. Essa foi a decisão mais impactante e importante que eu tomei na minha vida. Foi entregar a minha vida para Jesus. Eu comecei o devocional hoje dizendo que a melhor decisão foi aceitar Jesus, com uma canção do Oséias de Paulo. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida salvou-me por um triz. Em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa
que eu já fiz. Foi, sem dúvida, a melhor coisa que eu já fiz. E hoje eu convido você. Eu convido você que está assistindo esse vídeo ao vivo. Eu convido você que ainda vai assistir esse vídeo depois a tomar essa decisão, a entregar a sua vida a Jesus. Eu convido você a fazer o mesmo que eu fiz, a convidar Jesus para residir na sua vida, para morar em você, porque o Pai está de braços abertos, pronto para conduzir você a uma nova jornada, levar você ao seu propósito, onde todo o vazio do seu coração é preenchido e a paz é estabelecida pela presença dele. Entregue a sua vida para Jesus. Convida ele para morar em você. Convida ele para ser o seu melhor amigo. Convida ele para fazer parte da tua vida, para preencher todos os vazios que existem no seu coração. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. A frase de hoje é: quando você vai ao encontro de Jesus, tudo muda. Glória a Deus. E a palavra hoje é mudança. Deus, ele está pronto para fazer a mudança que você precisa na sua vida. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a vida de vocês. Glória a Deus por mais um devocional. Vou orar por vocês para nós concluirmos, porque daqui a pouco é hora da gente ir para o culto. Hora de nós irmos adorar o Senhor. Agradecer por mais um dia. Oferecer a Ele a nossa semana e adorar o seu nome, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo o louvor. Vá para a sua congregação. Se você ainda não congrega em nenhum lugar, procure uma igreja. Vá adorar o Senhor, vá prestar um culto a Deus, vá convidar para Ele morar na sua vida, residir em você, fazer por você aquilo que você não pode fazer. Em nome de Jesus. Amém, minhas queridas. Deus abençoe a vida de todos vocês. Obrigado por estar conosco em mais um devocional. Deixa eu orar. Pai querido, eu quero te louvar e te agradecer por mais uma palavra. Quero te agradecer por essa alegria, Senhor, que vem do Teu Espírito Santo, que flui, Senhor, através das nossas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu és bom. Obrigado porque a Tua misericórdia se renova todas as manhãs sobre as nossas vidas, Senhor. Oh, Jesus, as minhas lágrimas hoje são de gratidão. São da alegria de ter o Senhor morando em mim. De ter o Senhor preenchendo todos os espaços do meu coração. Abençoa os teus filhos, os teus servos. Se porventura, Senhor, tem alguém que ainda não te conhece, se revela, Senhor. Fala, faz aquilo que o Senhor pode fazer mais do que as minhas palavras. Porque eu falo aos ouvidos, mas o teu Espírito Santo, ele tem a capacidade de falar ao coração. E assim, Senhor, faz aquilo que cada um dos teus filhos precisa. Em nome de Jesus. Recebe a nossa gratidão, Senhor, e a nossa adoração. Em nome de Jesus, o teu Filho que vive e reina para sempre. Amém. Amém, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Até amanhã. Essa semana, em nome de Jesus, o devocional será pela manhã. Essa semana, todos os dias, entre 8 e 8 e meia, nós estaremos fazendo o nosso devocional para a glória do nome de Jesus. Você que entrou agora, quiser assistir depois o vídeo todo, o vídeo vai ficar gravado para a glória do nome do Senhor, gravado aqui, gravado no YouTube. Então, Deus abençoe a vida de vocês, uma boa semana e a paz do Senhor.